outro é aquele que já se decidiu pelo mais forte. Com essa frase de Max Weber, começamos aqui mais um episódio do podcast do Buzzer Beater. Em clima de despedida, porque tá acabando a temporada da NBA, né, Felipe? Tá acabando a temporada da NBA, assim como acabou a minha saúde. Eu tô ligeiramente gripado, então vocês capazes de eu interromper algumas frases para tossir. Eu vou falar meio fanho, mas a NBA tá acabando, Heitor. Desejo melhoras pra você, Felipe. Muito obrigado. Muito obrigado. A NBA tá acabando. Ontem, a gente tá gravando na quinta, né? Você tá ouvindo isso a partir de sexta. Ontem a gente teve o terceiro jogo das finais da NBA. Se tudo ocorrer como o máximo que se espera, a gente só tem mais 4 jogos e vai acabar essa temporada da NBA, Felipe. Que momento. Momento feliz, porque finais são muito legais. Momento triste, porque vamos ficar uns bons meses sem ver a bola laranja quicando em quadras norte-americanas. Olha só, Heitor, você tá um baita de um locutor hoje. Minha voz tá rouca porque eu utilizei muito minha voz hoje. Exatamente. E realmente, cara, tu já tá numa perspectiva aí de término. E especialmente, eu acho que a galera não tem essa dimensão, mas especialmente pra gente que produz conteúdo, a off-season costuma ser tanto um período produtivo, em alguns aspectos, por coisas que acontecem de off-season, então dá até margem pra gente especular muita coisa. Só que também, em determinados momentos em que não tá acontecendo absolutamente nada, a gente tem que tirar conteúdo lá do fundinho do nosso FOPA. E vai ter conteúdo muito bom nessa off-season. Vai. Essa é a questão. A gente já bolou conteúdo muito foda. E a gente já bolou muito conteúdo muito foda em podcast. E a gente vai bolar com certeza conteúdo muito foda em vídeo. Com certeza, cara. Com certeza. Todas as movimentações absurdas que ocorreram na off-season vão ter vídeos. Isso é uma promessa que eu tô fazendo agora e você nem sabia dessa promessa, Felipe. Vocês não estão vendo meu olhar incrédulo no Heitor. Mas, brincadeiras à parte, tipo, realmente, tipo, a gente vai ficar atento a todas as transferências, as principais transferências, né? As principais... Jonas Jerebko fechando com o Atlanta Hawks. Vai ter um vídeo sobre isso. Vai ter um vídeo só sobre isso. E vai ser de 30 segundos. 30 segundos no máximo pra falar sobre... Porque eu acho que Jonas Jerebko não merece mais do que isso. Um destaque que eu queria fazer também das últimas semanas, a sua participação no podcast do Café Belgrado. Ia falar exatamente sobre isso. Foi, como diria Guilherme Tadeu e Lucas Nepomuceno, grande momento do Buzzer Beater. Grande momento, inclusive eles até meio que revelaram um apelido seu aí, né? Alguma parte obscura da internet me conhece pelo meu corpo. Me chamam de Heitor Nu, mas isso a gente deixa pra outro momento, que não é o momento de falar disso agora, né? Com certeza. A gente tem que falar do grande momento de outra pessoa, grande momento de um time, né? Toronto Raptors, mais perto do que nunca de um título da NBA, Felipe. Cara, que maravilhoso, né? Eu estava na NBA House também no domingo e fiquei triste. Enquanto bebia 7 copos de cerveja, como pode ficar triste bebendo 7 copos de cerveja, né? O Toronto perdeu. É que tem gente que bebe 7 copos de cerveja porque está triste. Foi quase isso. Mas, realmente, falando sobre o primeiro jogo, tipo, deixou a gente muito feliz. O Toronto já partiu ganhando, né? A gente esperava tava até com um pouco de medo. Mas aí teve o caso infeliz aí, né? Momento triste, momento muito triste. A lesão do Thompson foi no primeiro jogo já? Foi no segundo jogo. Foi no segundo jogo. No primeiro jogo ainda, tipo, a gente até compartilhou uma história bacana do Gasol também nas nossas redes sociais, né? Grande Gasol. Gasol que é um ser humano incrível, pra quem não sabe, ele ajudou a resgatar refugiados em junho do ano passado, foi isso, né? De julho ou junho, por aí. E nessa época ele prometeu ainda no Memphis Grizzlies.
Me pareceu quando você falou isso que foi uma promessa que ele achou que não ia cumprir, né? Prometeu que se chegasse nas finais da NBA ia levar 2 membros da tripulação pra ver o primeiro jogo das finais. Se você é um dos membros da tripulação e fala isso, você imagina que você vai cumprir isso? O Gasol lá no Memphis Grizzlies, na época, chegando na final da NBA? No Memphis Grizzlies eu não acreditaria. Pode ser que esses membros da tripulação nem saibam direito O sobre que é o basquete. Memphis Grizzlies, essas coisas. Mas Mas no final das contas ele cumpriu, né? cumpriu. Levou esses caras no jogo 1 aí, em que o Toronto venceu por 118-109, e que o grande destaque foi Pascal Siakam, né? Pascal Siakam foi monstruoso nesse jogo, Felipe. Ele tava pontuando, ele tava defendendo de tudo quanto é jeito. Era quase um Kevin Garnett, nos áureos tempos do Kevin Garnett. Tava fazendo de tudo, cara. Longilíneo. Longilíneo é uma palavra muito bonita, né? Longilíneo é uma palavra muito sensual, eu acho. Mas Pascal Siakam era longilíneo, não no sentido sensual da palavra, talvez no sentido sensual também. Nunca se sabe, né? Isso a gente não tá aqui pra comentar. Mas... E tava correndo. Ninguém conseguia parar Pascal Siakam naquele jogo, Felipe. Com certeza. E essa aí foi a primeira jogada do xadrez aí do Nick Nurse, e no jogo 2 o Steve Kerr respondeu com a jogada dele, né? Sim. Fez um sistema de defesa um pouco diferente, já coibiu mais o próprio Siakam. E o ideal lá, a ideia deles, a priori, era fazer uma defesa diferente no Kawhi, né? A ideia foi fazer que o Kawhi ia conseguir bastante cesta, ia. Só que ele teria que brigar por elas. Com certeza, com certeza. E eu achei que nesse jogo, outro grande momento que a gente tem que ressaltar é de Boogie Cousins. Eu acho que foi o melhor jogo dele nessa temporada. Tudo bem que não tem muitos pra comparação, mas, cara, ele teve um basquete a lá Nikola Jokic nesse jogo. Fazendo passes açucarados, atraindo a marcação pra fora do garrafão, passando muito bem. Foi sensacional, né, Felipe? Isso, distribuiu bola, tudo muito legal. Ele só continuou com um problema regular dele, né? Que ele teve 2 faltas muito cedo no jogo, acho que nos primeiros 4 minutos, uma parada assim. Então, isso atrapalhou, acho que até atrapalhou um pouco o próprio planejamento do Steve Kerr. Mas também, por mais que tenha atrapalhado um pouco, eles estavam pensando que poderiam contar com o DeMarcus Cousins não mais do que, 15, 20 minutos, né? Sim. No final das contas, ele jogou quase 28. E jogou muito bem. E respondeu. Uma das coisas que a gente falava no último podcast é que quanto mais tempo de ficar em quadro, DeMarcus Cousins talvez seria melhor pro Toronto Raptors, né? Isso. Porque ele seria alvo fácil pro Marc Gasol marcar ele. Era isso que a gente via. E nesse jogo a gente se provou estar completamente equivocado. Isso. E muito pelo contrário, ele foi a presença interna que não deixou o Gasol fazer muito do que ele sabe, né? Sim, sim. E outro cara que teve problemas de falta, só que esse cara não respondeu tão bem assim, foi o Sr. Kyle Lowry, né? Kyle Lowry nesse jogo... Foi o Kyle Lowry que eu aprendi a odiar. Isso. A única coisa que ele tem prestado nesses playoffs é a defesa. Exato. Eu acho que isso a gente não pode tirar dele, sabe? O jogador, a diferença do tanto de faltas ofensivas que ele causou lá, em comparação ao segundo, se eu não me engano, ele tem 16 nesses playoffs e o segundo tem, 9. Sim, sim. Então, mas, no geral, ele não tá ajudando o time. Ele deveria ser o jogador que é o porto seguro, né? Só que não dá pra esperar que o Siakam vá ser esse cara e não dá pra gente ficar cobrando também que um Fred VanVleet seja esse cara. Não mesmo. O Kyle Lowry deveria ser a segunda maior força ofensiva desse time. Eu acho que todo mundo que acompanha o Toronto Raptors está de pleno acordo dele. E pode falar de todos esses desempenhos, mas nos playoffs, ele não é tão bem ofensivamente quanto ele é na temporada regular. E aí, tem algumas pessoas que podem falar, o Nick Nurse ele se arriscou um pouco também nesse jogo por ter usado só 8 jogadores. Por mais que você precise ter os seus principais jogadores em quadra, você precisa também ter uma rotação de elenco. Porque Exatamente. o VanVleet, por exemplo, que saiu do banco, jogou 38 minutos.
Só que se você olha o resto do banco do Toronto, são jogadores que não dá pra esperar que correspondam numa final. Não. Jory Mix, próprio Jeremy Lin, Chris Boucher e o OG Anunoby, que se eu não me engano ele tava lesionado. Tá né? voltando de lesão. Então. O banco do Toronto Raptors é Fred VanVleet e basicamente Serge Ibaka E Norman e Powell, Norman Powell. Esse é o fim da rotação do Toronto Raptors. que estão muito bem nos playoffs. Isso vale ressaltar. Mas a rotação termina aí. E é normal, né? Não é normal um time nos playoffs e numas finais não ter uma rotação de no máximo 8, 9 jogadores, né? Porque você foge muito disso, você vai colocar gente que não vai ter o mesmo desempenho do que o time dessa rotação, né, Felipe? Isso. E eu acho que até essa profundidade pesou um pouco na hora da rotação do Golden State. Que por mais que muitos jogadores do Golden State tenham jogado poucos minutos até, Sim. os principais ficaram mais tempo em quadra mesmo, a rotação, querendo ou não, é 2 minutinhos que você descansa o Curry. Ótimo, cara. Mas uma coisa que esse jogo demonstrou é que, por mais que o Toronto Raptors perdeu esse jogo, ele não foi um jogo tão ruim pro Toronto Raptors. Porque Não. demonstrou uma coisa muito interessante. Que havia um caminho para vencer. No momento que o Klay Thompson sai lesionado, a estratégia de defesa do Toronto Raptors é uma: anula o Curry. Anula o Curry no perímetro que tá de boa. Porque ninguém mais do time sabe arremessar bem de 3. Com certeza. Não que o André Iguodala seja ruim, tanto que fez a cesta de 3 para decidir o jogo, mas é só daquele jeito que o André Iguodala consegue fazer a cesta de 3. Totalmente livre. Totalmente livre. Tanto que você percebe naquele lance, tá todo mundo em cima do Curry. Porque é o jeito que eles têm que fazer. Ninguém mais vai pontuar como o Curry. Se anula o Curry, você consegue deter completamente a força ofensiva desse time do Golden State Warriors, Felipe. E outra parada até interessante desse jogo é que por mais que o Toronto tenha tido um apagão, né, no terceiro quarto, Sim. tomou uma sequência de Foi o 18 único quarto que o Toronto perdeu. mas tomou uma sequência de 18-0, assim, Sim. pra falar, vamos perder esse quarto, mas vamos perder de um jeito vergonhoso. Uhum. E mesmo assim, tipo, eles conseguiram se manter próximos no placar, o que me faz pensar é que se não fosse o Golden State Warriors, o adversário, Toronto poderia muito bem ter virado esse jogo contra uma outra equipe. Sim, porque se não fosse esse terceiro quarto tão absurdo do Golden State Warriors, teria virado como Toronto quase virou. Exatamente, cara. E só que desse jogo, já falamos de um, né? Mas teve algumas baixas, né? Sim, O Sr. Klay Thompson, que que foi o que demonstrou, que clareou o caminho pro Toronto Raptors. e virou uma dúvida, né? Pro jogo 3. E não jogou no jogo 3, né? Acabou não jogando. A gente tem o Kevin Looney também, fora da temporada. Que é outro jogador importantíssimo nesse playoffs. Óbvio, acho que importantíssimo é um exagero meu. Mas ele vinha bem nos playoffs. Pro nível do Kevin Looney, vinha bem. Ah, sim, com certeza, cara. E a gente também teve um Iguodala que já estava sofrendo com algumas lesões. Sim. Sim. Só que ele jogou e eu acho que ele vai continuar a série. Tá jogando com sacrifício, eu acho. Tá jogando sacrifício porque não tem como algum outro sair. Não tem. Você já tem basicamente os seus dois... Cara, você vai dar tanto tempo de quadra pro Jonas Jerebico? Então. Quem entrou bem e matou umas bolas importantes foi o Quinn Cook, né? Rapaz, eu acho que é o melhor momento da história do Quinn Cook. Ah, com certeza. Quinn Cook que às vezes a gente esquece que ele é jogador de basquete. Mas ele ganhou bastante minuto aí nesses playoffs, né? Você queria o Quinn Cook no seu Denver? Cook no meu Denver? Cara, eu não vejo problemas em ter o Quinn Cook no elenco. Como o 15º jogador da rotação, né? Não, basicamente, ele não é jogador pra ser nem sexto homem, eu diria. Nem sexto, nem sétimo, nem oitavo, nem nono, nem 10º. 11º talvez, você pode pensar. Louco, entre nono e oitavo aí dá. Ele é um pontuador que dá pra confiar em momentos não importantes. Ou seja, é um cara que não dá pra confiar. Naquele momento que você precisa dele, você
você não vai confiar, mas quando você não precisa, vai. Mas o recorde que a gente tem aí do jogo 2 é que ele matou bolas importantes, pelo menos. Pois é. Três bolas de 3 muito importantes. É um recado aí dos deuses falando que o apocalipse está perto. Exatamente. Mas falando assim desse jogo 2, jogo 2, Jogo 2. o Golden State venceu e empatou. E fomos pra Oakland. A galera ainda tava meio em dúvida, né? Porque o Oakland, né? Pensou, porra, o Golden State Warriors vai ganhar essa porra, né? Mas não foi isso que a gente viu, Felipe. Isso daí foi esse jogo foi o puro reflexo de, assim, não dá sem só o Curry. Eles não estão jogando com um time podre. Não é contra aquele Cavs que só tinha LeBron. Eles estão Sim. jogando contra um time bem mais completo. E um time que, assim, sabe que numa rotação sem Klay Thompson e sem Kevin Durant, eles têm uma única preocupação, que é o Curry. Sim. E ainda assim, essa única preocupação fez um puta de um jogo. Eu vi piadas falando que o Stephen Curry realmente entendeu o que o LeBron passava no Cleveland Cavaliers. Jogo absurdo, 47 pontos, 8 rebotes e 7 assistências. 47-87, cara. Você imagina que alguém faz 47-87 e sai com a derrota? É bizarro, né? Ele chutou 31 bolas no total. Kobe tá feliz em algum lugar por aí pensando nisso. Mas, cara, e quantas dessas bolas foram bolas de 3 que ele acertou? Ele acertou 6 bolas de 3, dessas 31 foram 14 tentadas. Então, aí já é outro reflexo, né? Aproveitamento muito baixo pro Stephen Curry. 42,9? Pro Curry num jogo assim, não é um aproveitamento muito alto. Ô, louco, 42,9% de 3 pontos é um aproveitamento alto, cara. Não sei. É um aproveitamento alto pro Curry na temporada. Em um jogo decisivo, se comparar com a média deles dos playoffs, é Sim. uma média mais alta do que essa. Sim, o field goal dele, no geral, ficou mais baixo. 45,2, porque, querendo ou não, ele sendo a única referência, Com certeza. ele não pode pontuar só de fora, ele vai ter que bater pra dentro, porque senão os caras vão ficar cercando ele. E aí, batendo pra dentro é onde ele tem a desvantagem, né, cara? Desvantagem física, de espaço, sei lá o quê. Então, isso acaba afetando os números de eficiência dele. Que mesmo assim, ele conseguiu manter um número regular aí, tudo. É que vale dizer isso. São números baixos para um playoff do Stephen Curry. Para a maioria dos jogadores da NBA, seriam os melhores números de um jogo deles. Isso daí, com certeza, com certeza. Que é mais para dizer que Curry tá sendo bem marcado no perímetro. Essa é a tática a se usar. Você não tem o que fazer. Você cerca o Curry, não Sim. deixa ele arremessar livre, Sim. força muito. E aí, não ter tantos jogadores assim que pudessem que ocupassem as posições de destaque do Golden State Warriors também ofereceu espaço para os jogadores titulares do Toronto Raptors para eles conseguirem dividir mais a responsabilidade, né? Kawhi continuou sendo o cara a fazer os jogões, continuou, mas dessa vez a gente teve uma distribuição maior de pontos, de funções. Tanto que o Curry, que eles acabaram não tendo nenhum jogador com a mesma pontuação que o Curry, nem perto disso, não. Mas eles venceram por mais de 10 pontos. O jogo terminou 123-109, né? Dando uma referência pro 14 pessoal. pontos. 14 pontos. E pelo Toronto, até o Kyle Lowry fez 23, 9 assistências. Siakam com 18. Danny Green, que não tá pontuando. Primeiro muito jogo nesses bom do Danny playoffs. Green. Primeiro jogo bom ofensivamente. Com certeza. Porque defensivamente ele não estava tendo jogos excelentes. Mas os jogos não estavam sendo ruins. Sim, sim. Ele é um cara que já tem a fama de bom defensor na NBA, então o cara pensa duas vezes antes de ficar fazendo palhaçada na frente dele. E ele provavelmente... Eu não acompanhei tão bem esse jogo porque eu consegui ver os highlights só. Ele foi o principal marcador do Stephen Curry. Ele tem feito essa função, né? É que precisa, né? Porque o Kyle Lowry, querendo ou não, ele é baixo. Sim. Por mais que ele seja um bom defensor, você precisa de alguém para marcar o Curry com altura e com mobilidade lateral. E o Danny Green é esse cara. E só uma estatística interessante, o Danny Green chutou 6 bolas de 3 e acertou 10. 60%, Aí, isso que eu esperava do Stephen Curry. chutou 6 bolas de 3 e acertou 10. Quanto que ele acertou de field goal? 6. 6 bolas de...
É o... Ele só matou bola de 3 nesse jogo, 18 pontos vindos de bola de 3. Porque é o jogo, né? É o jogo que tem que fazer. Ele é o cara que fica no perímetro. Sim. E por mais que o Toronto retomou a vantagem da série, agora tem mais jogos em casa pra definir. Roubou de volta a série, né? Que é no jargão do basquetebol. E o próximo jogo é o Oakland, que vai acontecer sexta-feira, hoje. E o que a gente pode esperar de prognósticos pra esse jogo, Felipe? Kevin Durant não joga de novo. Provavelmente Klay Thompson não joga de novo. Cara, a não ser que eles consigam um milagre que faça Klay Thompson jogar, Vai dar Toronto de novo. eu acho que dá Toronto, cara. A gente pode estar... O pessoal pode achar que a gente está valorizando muito a ausência do Klay Thompson, mas acho que a gente, pelo que a gente viu da postura do Golden State em quadra, acho que a gente está valorizando o bastante para dizer que o Klay Thompson pode não ter tido a temporada regular dos sonhos, mas esse era o momento que ele seria crucial, o mais importante de toda a temporada. E é o momento que realmente conta. É que é exatamente isso, né? Porque se você já não tem um Kevin Durant e você perde o Klay Thompson, você perde a principal arma do Golden State Warriors, que é o arremesso de 3 pontos. E isso, com certeza, cara. Eu, querendo ou não, o Klay Thompson é um cara que vai atrair marcação. Uhum. Então, Se tem o Klay Thompson e o Curry, você tem que decidir em qual dos dois você marca. você tem que ter os seus defensores designados aí, né? Pra cobrir essas posições. Agora, sem o Klay Thompson, por mais que o Curry não seja o cara que vá pegar sempre a bola pra carregar, por mais que esse cara normalmente vá ser o Green não tem mais outras opções de que realmente ofereçam perigo ao Toronto. Nem ele próprio, né? Nem ele próprio pra pontuar. Então, a história já fica meio diferente nesse caso com o Draymond Green. Draymond Green pontuou até demais pro perfil dele nessa final, com 17 pontos nesse terceiro Mas jogo. é que virou a segunda opção ofensiva do time. Foi Aí uma não tem o que fazer. necessidade. E ainda assim, tipo, ele foi também com aproveitamento baixo, porque a fita dele não é pontuar. Sim. Os pontos que a fita do Draymond Green é organizar jogo e tudo que ele faz fazer com eficiência. Que já é coisa pra caralho. Que já é absolutamente incrível. Mas não é necessariamente o que o time do Golden State Warriors está precisando agora. E também bom salientar que nesse sistema ainda, o DeMarcus Cousins, ele tá limitado nos minutos. Sim, ele ainda não tá bom. Não é um cara que o Kerr pode colocar lá 40 minutos se necessário, sabe? Sim. Exatamente, Felipe, exatamente. Bom, esse podcast é um podcast mais curto, né, Felipe? Isso, mais curtinho, até porque nós estamos Moídos de cansaço. moídos, mortos. Trabalhamos o dia inteiro. E a gente fez porque a gente precisava entregar o podcast pra vocês. Porque a gente não ia deixar nossos ouvintes na mão nesse dia de sexta-feira com o NBA. É impossível a gente deixar vocês na mão nesse caso. Mas a gente tem uma notícia, fora das finais da NBA, Felipe. Ocorreu a primeira troca da off-season. Olha só. É a primeira troca que pode indicar outra troca, Felipe. Olha só. Quem que você acha que foi trocado, Felipe? Eu não sei, Heitor. Chuta o nome. Anthony Davis. Ainda não. Ah, Chuta outro nome. Kemba Walker. Não, também. Por que o Kemba Walker vai ser trocado? Não sei. Tá. Ele não tem contrato mais. Não sei. Bom, o Brooklyn está tocando Allen Crabbe. Maravilha. Um pacote com Allen Crabbe e a pique número 17 deles. O que você acha que eles conseguiram com isso, Felipe? Timofey Mozgov. Por que eles iam querer isso, Felipe? Caralho. Eu acho que nem o Timofey Mozgov ia aconselhar essa troca. É que seria curioso, porque são dois jogadores, tanto ele quanto o Crabbe, que receberam uma grana absurda. Não, também. Não foi a Tristan. Tim Hardaway Jr. Também não. Também não. Eles estão... E tem, além disso, tem uma pique protegida de primeiro round de 2020. Está protegida entre a primeira e a 14ª. Como o Brooklyn deve ir para os playoffs, com certeza essa pique vai para o time. Te dá mais uma chance.
Não tenho forças pra lembrar 9 jogadores agora, Heitor. Um nome com T. Tiffany. Tiffany. É a Tiffany! A Tiffany vai pro Brooklyn. Não. Taurean Prince vai pro Brooklyn. Pelo amor de Deus. O Atlanta mandou o Taurean Prince em uma pique de segunda rodada de 2021. Ou seja, o Atlanta pegou o Allen Crabbe, a pique número 17, e uma pique protegida de 2020. Eles estão desesperados por escolhas pra trocar? Então, agora no momento, o Atlanta Hawks tem 3 escolhas de primeira rodada. A 8ª, a 10ª e a 17ª. E provavelmente uma pique de primeira rodada do outro ano. Será que vem alguma coisa aí, Felipe? Imagino que sim, né, cara? Você trocar Você recebeu o Allen Crabbe, né? E mandar o Taurean Prince, né? Que é um cara que, querendo ou não, evoluiu bem. Ele pode não ser, já caiu. Ele saiu de principal jogador da equipe no início da última temporada para o quarto principal. Só que o que está sendo ventilado é que o Atlanta Hawks tem interesse em Blake Griffin. É um baita interesse. Ia ser interessante. Seria bom pro próprio Detroit se eles realmente investissem numa reconstrução. Seria basicamente Trae Young, John Collins e Blake Griffin. Um baita time. Interessante. Kevin Huerter lá. Pá. O Kevin Huerter talvez iria nessa troca. Olha que triste. Mas, cara, eu fiquei pensando com meus botões agora. E se isso for uma investida para Anthony Davis? Mas eles teriam que mandar um pacote do caramba, né? Olha, imagina um pacote assim. Essas 3 piques de primeira rodada. Essa pique da protegida do próximo ano. Kevin Huerter. O Allen Crabbe para bater salário. E o John Collins pelo Anthony Davis. Mas o Allen Crabbe, ele... o John Collins... Eu tenho minhas dúvidas sobre a qualidade desse pacote aí, viu? Pro New Orleans Pelicans, eles vão ter 4 piques de primeira rodada aí. Sim, sim. E já vão ter 2 jogadores bons. Tem que ver qual que vai ser a postura deles pós-chegada de Zion, na verdade, né? Com certeza. Mas o time do New Orleans Pelicans já começou a ouvir ofertas pelo Anthony Davis. Então, bora reconstruir, cara. Ou reconstruir, ou já conseguir um time de playoff nessa temporada, hein? Eu não duvido que, com uma troca boa aí do Anthony Davis, ele já não consiga um time de playoff nessa temporada. Porque ele já tem um Julius Randle lá que tá evoluindo ano após ano. Vão ter um Zion. Ele já tem um Drew Holiday. E mais o que conseguirem pelo Anthony Davis. Eu não botaria minhas fichas num time desse pra ir pro playoff. Não é o time que eu apostaria, sabe? Sim. Mas olha, o que eu quero dizer é que se eu for fazer minha aposta, que time o Anthony Davis vai, eu vou dizer que é um time que ninguém tá esperando. Atlanta seria esse time. Você acha um pacote ruim? Pela intenção do Pelicans... Não. Não, até porque... Ele já vai receber 2 jogadores bons e mais um monte de pique. Até porque os outros times que estão oferecendo, assim, os times que já estavam fortes nas promessas, não são times que me interessariam ver o Anthony Davis. Não mesmo. A única fita é que seria basicamente Trae Young e Anthony Davis. Tem alguns outros caras lá? Tem o Dwayne Dedmon, que é um bom jogador, mas não aumenta o patamar de ninguém. Mas aí é o que eles conseguirem ao redor, né? Porque eu acho que eles teriam um cap monstruoso, né, Felipe? Teria um cap e uma estrela pra seduzir outras, né? Com certeza. Olha só. Fiquem de anteninhas ligadas. Que a off-season vai ser insana. Bom, Felipe. É só isso mesmo. O podcast tá acabando. E quem quiser acompanhar o podcast do Buzzer Beater, sempre faz o quê? Cara, ele pode acompanhar em muitos canais. A gente tá em praticamente todos, olha só.
A gente tá nas ondas da AM e FM do elevador. Se você colocar um fone de ouvido aí, plugar o seu fonezinho numa parede, numa tomada, você vai ouvir a gente. Brincadeira, não faça isso. Não faz isso, não. Mas a gente tá no Castbox, a gente tá no Spotify. Então, se tá ouvindo a gente no Spotify, dá o coraçãozinho aí, Segue a gente. segue a gente, principalmente. Se você está ouvindo no Apple Podcasts, né? Não é mais iTunes. Não é mais iTunes. iTunes morreu, Felipe. iTunes está igual nós, Mortos. mortos. Morto, fit enterrado. Então você pode acompanhar a gente aí no Apple Podcasts. O que é bom ele fazer no Apple Podcasts? Ele pode seguir a gente também, né? Assinar o podcast. Assinar o podcast, Dá 5 estrelinhas. com certeza. Ele pode acompanhar a gente em várias outras plataformas também. Castbox, né? Google Podcasts. Google Podcasts. Tem o Anchor, né? Que é o nosso host. O Anchor é o nosso host que distribui a gente para todos Pra esses tudo canais. quanto é canto. E tem também o YouTube, né? Que é A gente sempre posta o nosso podcast como um vídeo no YouTube. então a galera... E além do podcast, tem todos os nossos vídeos lá. O nosso conteúdo mesmo. Então, se você tá aí ouvindo no YouTube, se inscreva, curta, compartilhe. E visite as nossas redes sociais, no Twitter e no Instagram, que a gente tá publicando coisa todo dia. Todo dia. É o Twitter, é twitter.com/buzzer_beaterbr. O Instagram é instagram.com/buzzerbeater_br. Várias formas de usar o underline. Isso que a gente precisou usar, né, dessa maneira. Porque já tínhamos endereços. E é isso, galera. Esse episódio foi mais curto porque a gente tá bem cansadão. E a gente se vê na semana que vem. Falou! Vou mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe e pra minha namorada Isa, que eu te amo. Dia dos Namorados, isso aí. Dê um afago pro seu companheiro, companheira, parceiro, parceira. Beijo. Te amo, Isa. Te amo muito.